E aí, galerinha, beleza? Olha onde nós estamos hoje aqui, não dá pra ver nada. Eu tô falando, olha onde a gente tá, mas não dá pra ver nada. Dá um cacete aqui, ó. No contrassol, ó, o fio. Nossa, passou o fio ali, nem vi, cara. Aqui, eu vejo meio que kamikaze, cara. Passo rasgando depois que eu vejo o fio, cara, né? Tem fio, nesse jeito aqui, contrassol, não dá pra ver, não. Tem aqui uns, subir um pouquinho, tem uns postes altos aqui, vai que tem fio de um lado pro outro. Era uma chegadinha num parque fantasma, um parque abandonado, mas não é esse aqui embaixo não. Olha, caraca, velho, olha que bacana isso aqui, cara. Pô, não dá pra ver de baixo aí, né? De baixo você não consegue ter uma visão legal, né? De cima você vai aqui, cara, muda tudo, né? Olha que coisa show, cara. Nossa, muito bacana no meio ali, ó, que deve ser onde faz onda, né, cara, ó. Caraca, cara, pior que eu não sei nem o nome desse parque aqui, eu nem peguei o nome dele. Olha que bonito, cara, colorido, cara. Nossa, meu, tá vazio, né? Também um frio desse, não sei quem ia frequentar isso aqui. Na verdade, não é aqui que eu vim. Na verdade, eu vou lá, ali que é um parque fantasma. Eu falo fantasma sim, mas é um parque abandonado, né, cara? É triste, mas está abandonado, né? Parece que vai reabrir com uma nova gestão daqui uns 15 dias. E sim, disseram para mim aí. Estou chegando aqui no brinquedo mais alto e mais perigoso. Inclusive, teve até uma morte nesse brinquedo aqui. Até lamentável comentar isso. Mas, enfim, tá aqui o brinquedo. Olha o tamanho desse brinquedo aqui. Ele era nome elevador, não era Torre Eiffel quando eu vim aqui. Olha só, justamente o carrinho que a menina caiu não está aqui, ó. Era o número 3, se eu não me engano. Ó, olha aí. Olha, vou tirar do sol aqui, peraí. O sol dá uma matada deixa a imagem bonita, mas dá uma matada no cenário pra gente chegar, ó. Tá vendo aqui? Ficar esses caras, peraí, cara, tem aqui. Que é isso aqui? Caraca, mas não tinha essa câmera quando eu vim aqui, ó. Pô, tem alguém, será que tem alguém olhando eu aqui? Deixa eu ver se tem alguém olhando, vou chegar pertinho lá, vamos ver. Se tiver alguém olhando eu, vou estar olhando você também, cara. Olha, você tá dentro da casinha olhando eu? Deixa eu ver, gente. Olha para baixo aqui, ó. Olha a altura disso, cara. Dá calafrios, né, cara? Isso desce num cacete lá para baixo, cara. Cara, esse parque aqui foi inaugurado em 1999, cara. Teve uma gestão anterior aí que, né, acho que descuidou aí da segurança, sei lá mais o que aí, levou conta de fechar o parque aqui. Eu não sei ao certo, né, o que levou ao fechamento do parque. Deixa eu dar uma chegadinha. Tá vendo aqui? Essa aqui é roda gigante, cara. Essa roda gigante é estranha. Quando você é pequenininho, você tem medo. Depois, quando você é jovem, você não tem medo mais. Depois você fica velho, que nem eu, fica com medo de novo. Ui, peraí. Tem aqui, ó. Tem uns maninhos aqui, ó. Peraí, eu tô falando maninho assim porque eu tô com um dronezinho branco, né? Eu sou o seu amigo branco. Aí, ó, o negrão aí é os urubu negrão, aí aqui o urubu branco tá voando aqui. Eu te dou uma voltinha bem devagar pra não atrapalhar eles. Olha só que bonito isso aqui, cara. Ó, que tem que louco. Tô lá, ó. Atrás daquela torre celular, eu tô lá, ó. Tá vendo? Fiquei até coberto aqui por eles, aquela sombra do banquinho ali. Deixa eu deixar os urubu aqui, não vou atrapalhar eles não, coitado. Deixa eles aí no cantinho dele aí. Estão observando lá de cima tudo aí, ó. O fantasma tá aqui, ó. Eu falo pro fantasma, mas não é sacanagem, cara. Na verdade, tá abandonado o parque, mas ele tá bem cuidado, né? Tá vendo ali? Pelo menos você vê a graminha parada, tudo pintadinho, né, ó. Olha só. Tá tudo aqui. Tem uns brinquedos legais. Assim, aquele embaixo ali que tem aquele chapéu. É da hora, velho. Muito louco aquele daí. Mas o chapado desse aqui, eu gostei desse aqui, tá vendo aqui? Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Esse aqui, o carrinho sai lá de baixo, deixa eu virar aqui, ó. Ali, ó. Sai lá de baixo, tá vendo? Vem dar loop aqui, sobe até aqui e enrosca aqui. Quer ver? Deixa eu chegar mais pertinho para mostrar, peraí. Olha a altura disso aqui, cara. Olha que show de bola. Deixa eu dar uma viradinha aqui e mostrar do lado de cá, peraí. Nossa senhora, o sinal de vídeo tá uma porcaria aqui. Eu desci pra caramba, ó. Aqui solta, cara. Solta o caminho, vai de ré e sobe ali, cara. Você tá louco, cara. Tem isso aqui também, eu não sei o que é isso aqui. Nossa, agora o sol matou de vez, né? Deixa eu tentar dar as costas pro sol. Subir aqui. Deixa eu dar as costas pro sol aqui para ver o que é isso. Eu não sei o que é isso aqui não, galera. Se alguém souber o que é isso aqui, que brinquedo é esse aqui, eu não faço ideia que brinquedo é esse aqui. Tem um arco grande aqui e ali tem, parece que 2 torres de antena, né? Meu, se souber, dá um toque aí o que é isso aqui. Deixa na descrição embaixo aí. Ó, caraca, velho, olha o tamanho do parque, mano. Muito 10, muito louco, né, cara? Ali embaixo ali na direita aqui é o kartódromo. É um kartzinho bem xing-ling, mas da hora, cara, da hora. Eu brinquei com ele, muito louco. Tem uns funcionários lá embaixo, olha lá. Tá olhando o drone voar. O que é aquele dronezinho voando ali? É os molequinhos brincando. Vou chegar aqui, ó. Aqui tem mais uns complexos aqui, que é muito louco. Tem ali, cara. Deixa eu ver se eu chego ali perto. Peraí, tem um carro ali no meio ali. Deixa eu ver onde eu tô primeiro. Tô atrás da montanha-russa ali agora. Tem que tomar cuidado agora, ó. Tem um carro aqui, deve ser de funcionário. Agora, é o seguinte. Aqui embaixo, ó.
Barco Viking, cara. Isso daí não tem jeito, cara. Senta na ponta, você vai ver o cagaço que dá, cara. Nossa, esse negócio vai, ele dá um frio na barriga, cara. Você é louco. Esse barco Viking é animal, cara. Agora isso aqui, ó, catacumbi. Meu, isso daí é sinistro, cara. Você entra aí dentro, meu, dá até vontade de fazer xixi na calça, cara. É um medão danado, cara. Aí vamos chegar ali, ó. Vamos chegar ali na Montanha Russa. Ah, peraí, antes vamos aqui, ó. Tem esse brinquedo aqui. Mudou o nome, agora tá tudo nome egípcio agora, né? Agora, antes não tinha esses nomes egípcios aqui, ó. Ó. Isso aqui é louco, cara. Sinistro. Parece kamikaze. O negócio vira pra cima, vira rodando. Você fica de ponta cabeça. Ó, eu tô onde? Ó, tô atrás da torre, ó. Não dá pra ver, tá vendo? Atrás da Montanha Russa que eu tô, ó. Tá vendo? Não dá pra ver não. Deixa eu dar uma rodadinha lá, ó. Tem mais parque lá pra baixo, ó. Muito mais parque, cara. Mas eu vou ficar por aqui só. Ali onde eu fui, aquele arco lá também, que eu não sei o nome. Ó, tem um carrinho ali embaixo, né? Tá vazio, tá fantasma mesmo. O negócio não tem ninguém aqui, cara. Se eu quiser andar nos carrinhos, você anda sossegado aí. Só que a companhia do fantasma, né? Aqui, ó. Vamos aí, vamos aqui na Montanha Russa. Eu não sei porque o nome Montanha Russa. Será que a primeira surgiu na Rússia? Por que é Montanha Russa? Será que é Rússia ou Rússia? Ali, eu ia entrar por ali, ó, mas aí vi uns guardinhas ali. Os guardinhas não, segurança. Aí resolvi ir em outro lugar, né? Eu vi que não dava para entrar por aí, eu fui em outro lugar. Eu até ia decolar daqui, ó, que eu vou te dar uma viradinha aqui, naquele toldozinho azul ali, ó, decolar dali, ó, mas aí achei por bem ir em outro lugar. Vamos dar uma jogadinha aqui perto, vamos andar aqui no trilho da Montanha Russa, ó. Ó, vamos andar aqui, ó, que chapado, cara, ó, como se estivesse num carrinho aqui, ó, lógico, aí emoção bem mais devagar, né? Na verdade, o carrinho, ó, aqui na esquerda tira foto. O carrinho vem de lá, naquele túnelzinho ali, que eu não vou entrar, né? Você é só louco? Entra ali e meu dronezinho fica, cara. Olha, a montanha é estranha, ela é feita de madeira, né, cara? Por que montanha russa e por que é feita de madeira também não tem noção. Se alguém souber também dá um toque aí. É muito 10, cara. Ah, tem um urubuzinho ali no meio. Vamos chegar numa parte maior que tem dela aqui, ó. Ó, bem aqui no alto, ó. Ó, o para-raio aqui, peraí, deixa eu ver. É o para-raio. Deixa eu passar devagarzinho, pertinho do para-raio aqui, ó. Nossa, se der um raio aqui, o para-raio me defende aqui, ó. Nossa, aí do lado do para-raio. Olha que loucura isso aqui, cara. Não, ele vem de lá, ó. Essa corrente vem puxando os carrinhos. Chega aqui em cima, o carrinho aqui vira aqui, ó. Ali solta a corrente, ó. Aí é pau pra baixo, cara. Desce num cacete aí. Vou descer ali embaixo. Peraí, deixa eu ver onde eu tô. Deixa eu ver se dá pra chegar. Vou descer até onde eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Caraca, velho. Peraí. Opa, o vídeo já deu uma pipocada. Peraí. Deixa eu subir um pouquinho. Não dá pra descer não, cara. Não dá pra descer, que descer ele fica meio coberto de alguma sombra. Dá uma chegadinha pro lado de cá. Olha o tamanho disso, cara. Parece que é a montanha russa maior que tem, ou é no Japão, ou é na China, sei lá. É muito 10, né? Olha o tamanho. Aqui é um pedaço dela, ó. Olha só o tamanho. Louco, hein? Cara, na realidade esse parque tá fantasma. É uma pena um parque desse tamanho, né? Eu já vim aqui umas 2 vezes. Por conta de, sei lá, de má administração ou de falta de segurança, sei lá qual quesito que fez o fechamento dele. E me parece que ele vai abrir daqui uns 15 dias a um mês, sei lá, né, com nova gestão aí. Espero que abra, que essa gestão seja responsável, né, e faça isso daí funcionar, porque aí fora do Brasil tem tantos parques bonitos, nós não temos aqui, né, com exceção do Beto Carreiro World embaixo. Olha que bacana essa imagem. Olha que 10, cara. Olha o cenário. Nossa, cara, isso daí vale um take, é uma foto bonita aqui, ó. E esse parque aqui embaixo, um outro dia nós vamos fazer um vídeo dele. Merece, né? Olha que bacana. Agora, quer ver, galera? Ó, vamos ver se vocês conseguem achar aonde eu estou, cara. Ó, vou dar uma viradinha aqui, eu vou colocar no centro da tela, ó. Aonde eu estou? No centro da tela. Dá pra ver um mosquito lá, ó. Mosquitinho no centro da tela é onde eu tô. É um lugar bacana que eu achei para mim ir lá. A visão não tem muita, cara, né? Eu sofri muita interferência. Mas é bacana o lugar que eu achei aqui, ó. Bem solitário, tá vendo? Praticamente tá eu sozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar por trás. Olha lá o motoca lá embaixo andando. Chegar por trás, aí eu mostro a visão que eu tenho, visão que eu teria ou tinha na hora de sair, né? Porque eu sento no chão e olho o ângulo que eu tenho de saída e é mais ou menos o que eu tenho que explorar lá, né? Dar a voltinha aqui, eu tentar chegar por trás. Eu vou fazer uma descida bonita aqui, quer ver? Deixa eu ver, não tem fio aqui, ó. Ó, eu vou caranguejando de lá fazer um órbita negativo, um órbita descendo e indo pro centro. Ó que bacana, ó. Isso é movimento de cinema, cara, olha que louco. Ó, cara, isso dá uma sensação muito gostosa aqui. Opa, deixa eu dar uma brincadinha agora, opa. Olha lá o parque lá no fundo, deixa eu trazer aqui, ó. Olha o parque lá no fundo lá, ó. Deixa eu pousar aqui, ó. A visão que eu tenho. Nenhuma, né? Pois bem, galerinha, então curta o canal aí, se inscreva, compartilhe. Um abração no coração de vocês aí, tchau.